Vou dar uma breve explicação sobre o tema desse documentário e uma exposição das ideias, né? Esse documentário vai abordar mais a religião e em como que a religião respondeu essas perguntas e explicou coisas que antes nós não tínhamos algo concreto como uma resposta. E eu espero que vocês gostem. Nós nos baseamos no livro do Joseph Campbell, O Poder do Mito, que faz parte da matéria Mitos e Símbolos do nosso professor Davi. E a edição foi eu que fiz. Eu espero que agradem os olhos e ouvidos de todos vocês filósofos. E eu espero que gostem. E vamos para as entrevistas. Eu uso. Eu não sei explicar direito, mas tipo, eu fico muito destruído mentalmente, sabe? Tipo, por exemplo, minha cara pode estar feliz, tipo, tanto é que aconteceu um tempo atrás, um familiar meu, ele faleceu, aí eu quis sair no dia, sabe? Pra só tentar tirar a cabeça do lugar. Tipo, eu tava alegre ali, momentaneamente, sabe? Tipo, enquanto tava com os meus amigos ali, era como se fosse uma montanha-russa, onde você atinge o clímax, o, o pico da montanha-russa. Só que depois, né, quando eu voltei pra casa, voltou de volta, né, os pensamentos sobre meu familiar que tinha morrido. Só que eu lido de uma forma meio estranha, né? Tipo, eu pego pra mim esse luto e fico comigo na cabeça. Eu não demonstro, eu só fico lidando com ele mentalmente. Mais desse jeito. Agora, baseado na minha crença, eu não tenho muito o que falar sobre. Tipo, por exemplo, alguns familiares meus já morreram, mas eu nunca questionei a Deus por causa disso. Porque, tipo, a minha fé é mais forte nesse quesito do que ter esses pensamentos de esse tal Deus por que fez meu familiar morrer, não sei o quê. Tipo, eu não tenho muito essas ideias porque a minha fé já é mais concretizada, entendeu? Eu imagino como se fosse aqueles palácios da Grécia Antiga, sabe? Tem aqueles pilarzão, sabe? É como se fosse mais isso, sabe? Tipo, pra realmente eu deixar, né, a minha fé abalar por luto, eu acho que teria que ser algo muito forte, assim, sabe? E baseado na minha crença, eu acredito que se a pessoa fez o bem enquanto ela estava em vida, se arrependeu, no mais próximo da morte dela, realmente se arrependeu do fundo do coração dela, eu acho que ela vai pro céu sim. Lucas, você acha que vai algum dia encontrar essas pessoas na vida depois da morte? Ou se tem algum lugar que essas pessoas vão parar e, sei lá, por algum acaso a gente vai ver eles lá? Quando eu era criança, minha mãe falava pra mim, a gente vai todos se encontrar no céu, mas só que eu não vou conhecer você, meu filho. Aí eu lembro que eu ficava muito triste quando eu via isso, falava, não, mamãe, eu quero te ver no céu, não sei o quê. Mas, como eu disse, a minha fé é muito mais concretizada, né? Então, o que Deus fizer, eu não vou questionar muito, sabe? A questão de que ele escolheu levar tal pessoa, tá bom, a escolha dele, sabe? Eu não vou ficar emburrado por causa disso com Deus, sabe? Essas coisas. Eu, eu sou muito mais. Eu sou muito cabeça pra pensar nisso, sabe? Eu não levo muito em consideração questões emocionais, justamente por elas serem muito momentâneas. E as coisas que a gente pensa, geralmente, tipo, ideias assim, não são momentâneas, sabe? Geralmente são coisas mais concretas, né? Coisas que pode passar uma semana, você tá pensando a mesma coisa, 2 meses, você tá a mesma coisa. Mas, por exemplo, você tá bravo agora, você não vai estar bravo depois. Por exemplo, minha irmã jogou uma bolinha de madeira em mim quando eu era criança, eu fiquei com raiva. Eu lembro que eu falei, nossa, vontade de matar aquela menina, não sei o quê. Passou umas 3 horinhas, eu tava jogando no computador, porque jogos. Aí
sabe, eu acho que é uma questão muito mais emocional, né? Uma pessoa mais cristã tem uma resposta diferente dessa, porque baseado em tudo, né? Tipo, baseado na Bíblia, né? Que me baseio muito, não tem o que eu questionar, né? Só deixar Deus realmente fazer o que ele quiser. Eu não penso muito em relação sobre isso. Eu aceito muito isso. Eu não procuro uma resposta sobre. Afinal, é que nem correr numa rodinha de hamster, sabe? Você sempre vai estar no mesmo lugar. Você só vai se cansar e servir de... Não, essa metáfora é meio bomba, mas... É isso, sabe? Eu não tenho muito o que pensar em relação sobre isso. Se tal pessoa morreu, obviamente eu vou ficar triste, né? Não tenho o que fazer. Só que foi a decisão do ser que eu acredito, sabe? Então eu não... Se eu acredito nele fielmente, minha vida, meus valores, tudo, não tem o que eu questionar, né? Então, baseado na pergunta de que como você lida com o luto de acordo com a sua crença, eu deixo Deus fazer suas escolhas. Eu não questiono muito. É isso. Símbolos. Pra mim, existem vários que me remetem à minha crença, à minha deusa e tudo mais. Mas, principalmente, começando, né, a lua. A lua, em suas faces, ela mostra pra gente que todo mundo muda. Tudo muda. Uma hora você é a lua nova, inocente, cheio de vigor, pronto pra começar a vida, querendo explorar coisas novas, querendo viver ao máximo. Outra hora você é a lua cheia, aquela que cuida, aquela que protege, aquela que se preocupa com o agora, com as pessoas ao seu redor. E outra hora você é a minguante, quando você já viveu, quando você já experienciou. E agora é hora de só passar a sabedoria pra frente. Porque o seu tempo já passou, mas de outros virão. E o importante é que você deixe seu legado. E também o pentagrama, a estrela de 5 pontas. Pra mim, ela representa os 5 elementos: terra, fogo, água, ar e o éter. O éter é o elemento do espírito, aquilo que te conecta com a magia, com o mundo espiritual em si. Aquilo que você usa para manipular a realidade e o mundo ao seu redor. Também a triqueta representa mais a minha deusa em uma forma mais pura. Como uma deusa de 3 faces, a triqueta é um ótimo símbolo para remeter a ela de uma forma mais, eu diria, formal. Não existe muito formalidades ou informalidades na espiritualidade, mas de uma forma mais respeitosa, eu poderia dizer. Normalmente a triqueta é usada no cristianismo, pelo que eu sei. Isso pode ser coisa da minha cabeça. E em outras religiões, mas eu gosto de usar ela porque eu acho que ela representa muito bem as 3 faces de uma forma imparcial. A lua, o símbolo da lua, mostra as 3 de uma forma diferente, de uma forma única. Mas a triqueta ajuda a mostrar elas de uma forma unificada. As 3 são diferentes? São, mas ao mesmo tempo elas são uma só. Se sentir representado pra mim é algo muito forte diante a minha religião, porque eu sou evangélica, mas também gosto de explorar outros conteúdos além da minha crença. E de fato sobre mídia religiosa, eu acho muito sufocante alguém, porque ela, ninguém se sente totalmente completo, então não vai ser aquilo também que vai te prender, eu vou estar mais lá, ou vou me sentir mais aberta sobre aquilo, e vai gerar um acúmulo de pressão, não entre você e os seus pensamentos, mas sim entre você mesmo e pessoas de fora que vai
ah, mas se você é evangélica, você não pode aquilo. Se você não é não sei o que, não sei o que, e os católicos agora estão não sei o que. Eu sou evangélica. Conheço gente católica. Eu sempre coloquei um dilema, que é tipo, eu nunca posso ridicularizar ou falar que aquilo não existe, não é verdade, a não ser que eu tenha estudado sobre aquilo. E eu não tinha estudado sobre o cristianismo e essas coisas. Eu acredito que somente uma pessoa inspirada por Deus, ou Deus realmente, consegue escrever palavras que realmente são vivas até hoje. Porque passaram inúmeros filósofos e filósofos, mas que falaram sobre sua filosofia, só que hoje em dia são mais ridicularizadas, querendo ou não, suas filosofias. Alguns, né, filósofos, não todos, que alguns entram mais no meio mais ambíguo, né, as ideias deles. Só que, tipo, são ideias que já são desconstruídas de alguns. Mas, por exemplo, as letras que está nos livros de Salmo, no livro de Salmos, eu acho muito forte, sabe? Tipo, eu acho que só realmente uma presença de Deus realmente escreveria aquilo. Porque hoje em dia, a gente vê várias pessoas... Por exemplo, antigamente não existia escolas públicas, né? Em geral, sabe que a criança nasce, tem o RG, vai direto para a escolinha, essas coisas. Como que como que essas pessoas que não tiveram escolaridade, não tiveram essas coisas, conseguiram escrever essas palavras tão refinadas, sabe? Então, ao meu ver, eu acho que só realmente Deus poderia ter escrito aquelas palavras, sabe? Porque não importa quantos anos passam, ela sempre será válida. A gente pode estar no ano 3200, elas sempre serão muito sólidas, elas serão sempre bem estruturadas. Então, por isso, a pergunta inicial é se os seus familiares, antepassados ou atuais influencia na sua crença, e eu digo que não, porque a partir do momento que eu resolvi olhar com meus próprios olhos, eu ignorei todo o resto, sabe? Tipo, não importa o que... Não é que não importa, né? Não importa o que minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã acredita, eu tava tentando enxergar com meus próprios olhos. Eu ainda enxergo com meus próprios olhos. Por isso, então, eu acho que eles não influenciaram, mas só deram... Aí, influenciaram, sim, então, de certa forma. Eu estudar sobre, mas quando eu crescer, né, quando eu ficar mais velho, eu quero fazer uma faculdade de teologia, porque eu gosto muito de estudar. Eita, PUC, filho. A gente afirmar algo, a gente afirmar que tal coisa não é verdade, simplesmente por a gente ter visto algo muito superficial falando sobre aquilo, acho que está muito errado. Tipo, por exemplo, eu tenho 17 anos, eu acredito que eu vivi, acho que são uns 15% da minha vida toda ainda, eu acho. Eu acho que a vida tem muita coisa para conhecer, sabe? Por exemplo, agora a gente está gravando uma biblioteca. Imagina quantas ideias esses livros devem ter. Eu fico muito impressionado que um livro dessa grossura pode conter ideias que podem transformar a sua cabeça. E existem vários aqui ao meu redor agora. Eu estudo numa escola pública onde tem esses livros e eu tenho acesso a essas informações. Então, é isso. Eu acredito que eles influenciaram, então, de certa forma, só que só eu estudar sobre. Aí iria de mim, né? Se eu acreditar ou não. E eu digo e repito, eu acredito.